Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história que eu ouvi do Dr. Mário Cosner. Dr. Mário Cosner é um médico psiquiatra que trabalha com terapias, ele é professor de constelação familiar. Esse conto que eu vou contar para vocês, que o nome é Onde Estão as Minhas Moedas, ele fala sobre a chave do vínculo entre pais e filhos. Imagina que um dia qualquer uma pessoa dorme e sonha. Ele tem um sonho que ele recebe das mãos de seus pais umas moedas. Ele não lembra quantas moedas eram, nem que material eram feitas essas moedas. Mas quando ele recebeu essas moedas de seus pais, ele sentiu um preenchimento que vinha desde a sua alma. Ele sentiu uma gratidão, uma alegria muito grande. E ao acordar, essa sensação permaneceu no seu ser e deu a ele uma vontade muito grande de visitar os seus pais, de contar aos seus pais sobre esse sonho. Ele chegou na casa dos pais e falou: "Pai, mãe, eu tive um sonho. Nesse sonho, vocês me entregavam umas moedas. Eu não lembro qual era a quantidade dessas moedas e qual era o material que foi feito essas moedas. Mas quando vocês me entregaram essas moedas, me deu uma sensação de que a quantidade, aquelas moedas, elas eram suficiente para aquilo que eu precisava, era o suficiente para mim. Me deu uma sensação de muita alegria, de preenchimento que vinha da minha alma. E eu queria dizer a vocês que eu sou muito grato. Eu sou muito grato pelas moedas que vocês me deram em meu sonho." E os pais ficaram muito emocionados. E os pais, na mesma hora, ao ouvirem isso, eles sentiram totalmente preenchidos, aquele preenchimento que vem da alma. E os pais dele falaram para ele: "Meu filho, essas moedas são suas e você não precisa devolvê-las. Essa moeda representa o legado que estamos deixando para você." Esses pais se sentiram tão grandes, e esse filho se sentiu tão seguro, ele se sentiu tão confiante e ele foi embora. E ele percebeu que ao sair da casa dos pais, ao expressar isso, ele enxergou um mundo muito mais expandido. Ele começou a enxergar a vida com muito mais possibilidades. Ele notou que ao pisar no chão, ele se sentia totalmente conectado com a terra, com a vida. E a vida foi passando, pessoas passaram pela vida dele, passaram pouco tempo, outras passaram mais tempos. Apareciam, lógico, obstáculos, apareciam situações difíceis, mas ele sempre lembrava daquelas moedas. Ele lembrava daquelas moedas e logo dava aquela sensação no corpo dele, aquele preenchimento que vinha da alma. E logo vinha a confiança e vinha a certeza de que ia dar certo. Ele logo sentia os pais perto dele e dava também uma força muito grande que ele sentia que vinha além de seus pais, vinha a força dos seus antepassados. E como nós, isso é a Silvia falando, quando nós temos, como vocês sabem, nós temos memórias de nossos pais, registros de nossos pais em nosso corpo e de nossos antepassados, em nossas células de até 4 gerações. Então dava nele uma força que vinha muito além dele, vinha dos seus pais e de todos os antepassados. E assim ele foi seguindo a vida. E a vida dele ficou muito mais leve. E em outro lugar, num outro dia, um outro homem dormiu e sonhou. Sonhou que recebia dos seus pais umas moedas. Ele lembra que quando ele olhou para aquelas moedas, ele sentiu muita angústia, muita tristeza, muita revolta. Porque como que os pais dele tinham entregue para ele somente aquelas moedas? Ele não lembrava ao certo quantas moedas eram, nem de que material era feito as moedas. Ele só lembra da sensação de angústia, de raiva e a sensação de que eu mereço muito mais do que isso.
Ele acordou com essa mesma indignação, um peso muito grande no corpo, uma vontade muito grande, uma ira de ir até a casa dos pais e falar para os pais sobre seu sonho e sua indignação. Ele chegou na casa dos pais e falou: eu sonhei que eu recebia das mãos de vocês umas moedas. E eu quero dizer para vocês que eu mereço muito mais do que isso. Eu mereço muito mais do que isso. Eu vou em busca daquilo que eu mereço. Os pais se sentiram diminuídos, pequenos, mas eles mantiveram a calma. Esse filho foi embora, muito revoltado e com muita ira, com muita raiva. E esses pais olharam para o outro e eles falaram: que a maturidade traga a ele sabedoria. E que lá na frente ele enxergue, ele observe isso que ele fez. E esse filho seguiu, mas ele tinha tanta raiva, tanta ira, que ele não conseguia nem pisar no chão. Ele ia meio que flutuando, mas não era de leveza, era de ira, de raiva, com vontade assim de sair correndo. E assim ele foi levando a vida. Ele foi procurando nas pessoas, nos lugares, nas situações, a tal dessas moedas que iria preenchê-lo. Até que na vida, ele levando essa vida de forma muito pesada, ele conheceu uma mulher, se apaixonou por essa mulher. Aí ele teve a certeza que ela entregaria as moedas que ele merece, que ele tanto merecia. Ele se apaixonou e com o tempo a paixão passa e fica o amor. E junto com o amor vem a realidade da vida, né? Porque nas relações a gente aprende muito. Então veio a realidade. E quando veio a realidade, uma frustração muito grande tomou conta dele. E ele pensou: não, ela não tem as moedas que eu preciso. Ele, muito revoltado, seguiu a vida dele. Acabou com tudo, com uma revolta em relação a ela, em relação à vida. E assim ele continuou de forma amarga, procurando essas moedas. Até que a vida deu um filho a ele. E esse filho foi crescendo, foi criado com muito amor. Só que esse filho cresceu, virou um homem e que criou asas, quis ganhar o mundo. Aí a decepção foi tamanha, a frustração foi tão grande, aquele vazio que existia por trás daquela ira, daquela raiva, ficou ainda maior. Ele caiu numa depressão profunda, que ele teve que pedir socorro. Ele pediu socorro até que ele entrou em contato com o terapeuta. Ele chegou na sala do terapeuta, o terapeuta olhou muito mais do que para os olhos dele, do que para o físico dele. Esse terapeuta olhou dentro da alma dele e esse terapeuta falou para ele: eu não tenho as moedas que você procura. E começou a fazer a terapia e ele escutava o terapeuta e ele ia digerindo o que ele ouvia e ele começava a olhar para dentro dele, e no decorrer das sessões ele começou a entrar em contato com a sua verdadeira essência. Até que um dia ele chegou para o terapeuta e disse: eu sei onde estão minhas moedas. E o terapeuta disse: onde estão as suas moedas? Ele disse: as minhas moedas estão com os meus pais e eu tenho que ir lá recebê-las. E ele voltou, foi na casa dos pais dele. Os pais dele abriram a porta com um sorriso enorme, muito emocionados, e ele falou: pai, mãe, eu vim aqui pedir perdão. Eu vim receber as moedas que vocês tentaram me dar. E eu queria dizer que essas são as moedas que eu preciso, que eu necessito e que eu mereço. E os pais falaram: meu filho, essas moedas são suas e não precisa devolver. Esse é o legado que nós deixamos para você. E nesse momento, os pais se sentiram preenchidos, esses pais se sentiram grandes. E esse filho sentiu um preenchimento que vinha da alma, uma alegria, uma gratidão muito grande que vinha da alma. Esse homem saiu da casa dos pais se sentindo preenchido e abençoado, e pela primeira vez ele pisava no chão e se sentia conectado com a terra, conectado com a vida. E ele foi direto na casa daquela mulher, aquela mulher que ele havia se apaixonado e que ele achava no início que ela tinha as moedas para entregar a ele. Ele chegou na casa dessa mulher e falou: eu vim aqui te pedir desculpas.
Eu queria te dizer que as moedas que eu esperava que você tinha para me entregar, na verdade já estavam comigo. Eu apenas não estava enxergando. Essas moedas estavam com meus pais, que eles me entregaram e eu não queria olhar. Eu queria te dizer que hoje eu me sinto rico, porque eu tenho essas moedas. E eu queria dizer que desculpa por ter colocado essa responsabilidade em você. Eu queria te dizer que a partir de hoje eu te levo em meu coração. Essa mulher se sentiu leve, parecia que ela tinha tirado um peso das costas. E ele também saiu ainda mais leve e feliz. E deu a ele uma vontade muito grande de procurar o seu filho. Ele achou o filho e disse: meu filho, me desculpa. Eu achava que você tinha as moedas para me entregar, mas na verdade eu sou rico. Eu já tinha essas moedas em mim, meus pais já haviam me entregue, mas eu não quis olhar. E eu queria te dizer, meu filho, que eu também quero te entregar as moedas. E eu quero que você seja feliz. E você não precisa me entregar de volta, esse é o meu legado. Esse filho se sentiu tão leve, tão feliz, tão livre, porque esse filho estava sendo cobrado de algo que ele jamais poderia dar para o seu pai. E esse filho seguiu a vida com muita alegria, com muita leveza, com muita liberdade de viver o seu propósito, de viver a sua vida. Esse homem, quando ele fez isso, ele teve uma alegria tão grande, uma leveza tão grande, que ele imaginou ele subindo numa grande montanha. Ele no pico dessa montanha, ele fechando os olhos e se conectando com quem realmente ele era, com seu eu sou. E ele ficou ali, gozando dessas emoções maravilhosas, dessa sensação no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. E depois ele foi imaginando ele descendo esse morro. E cada vez que ele ia descendo esse morro, ele ia se libertando de tudo aquilo que o aprisionava, de tudo aquilo que ele estava carregando como se fosse uma mochila muito pesada. E ele foi descendo o morro e se libertando de tudo aquilo que estava travando a sua vida, o que estava impedindo dele viver o seu melhor. Foi deixando a vaidade, o orgulho, a rigidez, e a partir daí ele conseguiu viver conectado com a terra, com a vida, vivendo o seu propósito e sempre lembrando dessas moedas, daquilo que representava os seus pais, entendendo que tudo que ele precisava estava dentro dele, não estava fora. E você pegou o seu legado? Como você enxerga seus pais? Você tem gratidão pela vida, pela sua história? E se você não tinha ainda essa percepção, que tal? Nunca é tarde para você voltar e assumir aquilo que é seu e pegar as suas moedas com muita gratidão, com muito amor, e nunca esquecendo que os seus pais sempre serão grandes. Um grande beijo no seu coração. Compartilhe esse vídeo se fez sentido para você.